dia! Live surpresa! Vai ficar gravada, justamente porque é surpresa. Eu tava aqui escrevendo um artigo e eu resolvi abrir essa live e compartilhar com vocês um pouquinho desse artigo. Até para quem estiver aqui e quiser trocar e papear, a gente pode ter essa oportunidade. Eu achei interessante compartilhar porque é um assunto que nos toca muito, né? Que é sobre valor. Então, quais são os nossos valores? Como que eles nos movem? Qual a importância deles na nossa vida? E será que a gente tem consciência deles, né? Movido por isso um pouco que eu estou escrevendo esse artigo e resolvi compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Eu vou trazer uma frase do Nietzsche aqui pra gente abrir a nossa prosa. Falsos valores e palavras ilusórias. Eis quais são para os mortais os monstros mais perigosos. Neles dormita e aguarda largo tempo o destino. É de Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche. Em outras palavras, ele está dizendo assim, falsos valores e palavras ilusórias. São esses os piores monstros para os mortais. Longamente à espera, dorme neles a fatalidade. Então, por que eu trouxe essa palavra, essa fala de Nietzsche, né? Pra gente refletir se a gente tem consciência, primeiro de tudo, dos nossos valores. A gente sabe quais são eles, né? Você sabe quais são os seus valores? Você sabe o que é que te move? Você já passou por um escrutínio desses valores? Porque, caso não, é muito possível que você acha que você tem determinados valores, mas na verdade você está sendo guiado por outros, por falsos valores e palavras ilusórias, né? Quando a gente não tem consciência, a gente é ignorante de si mesmo, no sentido mais próprio da palavra mesmo, né? Não ter consciência é o ignorante. Então, vamos falar um pouquinho sobre o papel da ignorância na nossa vida e como ela age sobre nós, para depois a gente voltar para o assunto valores. As religiões orientais condenam a ignorância como um mal que tem que ser extirpado. Diferente do uso comum do termo, o conceito de ignorância para eles não se refere ao desconhecimento da filosofia clássica ou do conhecimento erudito, né? Não tem a ver com o quanto você já leu, o quanto você sabe dos acontecimentos mundiais. Tem a ver com saber de si, saber cuidar de si. Aquele que não aprende com as próprias experiências e repete os mesmos erros sem reflexão. É isso que significa ignorante para as tradições orientais. Interessante, né, essa visão deles. Então, a verdadeira ignorância está relacionada não à falta de conhecimento externo, mas à falta de autoconhecimento. Talvez essa deveria ser a consciência, né, o conhecimento que a gente mais buscasse, porque ele estabelece o alicerce pelo qual a gente vai usufruir de todo o conhecimento adquirido de fora, né, de todo o conhecimento adquirido do mundo. Então, nós somos... onde eu estava aqui? As tradições orientais enfatizam a importância de compreender a si mesmo e integrar os sentidos à realidade. Somente aquele que desperta para o que o move internamente pode viver com consciência e autonomia. Caso contrário, acabamos reproduzindo valores adotados sem jamais questioná-los ou escolhê-los por livre vontade, né? Então, é isso. Se você acha que você tem determinados valores, mas você nunca passou por uma profunda análise sobre eles, né? De se eles realmente estão sendo empregados na sua vida e estão te movendo, muito provavelmente você não vive de acordo com eles. Muito provavelmente são outros valores, são outras prioridades que estão guiando o seu dia a dia e, portanto, a sua colheita também, né? Então, a liberdade real começa quando a gente conhece de fato os nossos próprios valores e está sempre em relação a eles, sempre avaliando se eles verdadeiramente são aqueles que estão guiando a nossa vida, as nossas ações e a nossa existência, tá?
O papel dos valores na nossa vida. Muito bem, vamos começar a avaliar qual é a função e como esses valores agem na nossa vida no dia a dia, na prática, tá bom? Então, pensa assim, se eu valorizo o dinheiro, o que isso vai me levar na prática, no meu dia a dia? Talvez eu seja uma daquelas que mais trabalhe, né? Trabalhe mais do que todo mundo. Por quê? Porque eu tô almejando alguma coisa. Tô dando um exemplo aqui do dinheiro, mas poderia ser outras coisas. Então, eu tenho um valor ali que tá por trás e que move o meu movimento de vida no nível do comportamento. Um outro exemplo. Se eu valorizo a família, talvez eu me dedique muito aos meus filhos, muito à casa, aos assuntos domésticos, né? Talvez, se eu valorizo o prazer, talvez eu tenha muitas fontes de prazer na minha vida. Eu tenha até desenvolvendo algumas adições, por exemplo, jogos, comida, álcool, enfim. Então, o que eu tô tentando mostrar aqui é que o prazer tá por trás, ele não é explícito, a gente não tá pensando nele o tempo todo, mas ele gera comportamentos que são visíveis, que são palpáveis e que a gente consegue mensurar, tá? Isso vai ser importante você guardar, porque o caminho de volta parte desse lugar também, de observar na prática, na realidade, como que eu tô agindo, como que eu tô me movendo, tá bom? Só que tem um outro lado da história, que é o seguinte, os medos também entram na categoria valores. Porque os medos, na verdade, eles roubam a gente dos nossos valores e, portanto, eles se tornam valores. Já parou para pensar que o medo pode ser um valor? Se você tem muito medo, por exemplo, de ficar sem dinheiro, você pode se tornar mesquinho. Mas a mesquinharia não é um valor, né? Só que o medo de ficar sem dinheiro ele rouba outras coisas, como, por exemplo, o valor da generosidade, o valor da fé, da confiança, enfim, outros valores. O medo de perder alguém que eu amo, por exemplo, pode me levar a ceder demais, muito mais do que seria o saudável, do que seria o respeitoso para comigo, né? O medo de errar, por exemplo, também pode me levar a não tentar. Então, o medo, ele nos rouba dos nossos valores e ele se torna um valor. Pensa nisso. Então, no fundo, os nossos valores, eles são também estabelecidos por hierarquia, por comparação, como eu acabei de dar esse exemplo aqui. Voltando para o exemplo da mesquinharia, se eu tenho um valor de generosidade, mas o medo da falta do dinheiro é muito grande, ele vai me roubar do valor da generosidade. E eu vou passar a ser movida pela mesquinharia, pelo inverso. Por quê? Porque os valores são estabelecidos por hierarquia, tá? Valor é uma medida, ela é estabelecida em relação a algo. Vamos olhar para isso, inclusive no significado da palavra valor, né? Valor é a qualidade, segundo o dicionário, isso. Valor é a qualidade atribuída a quem tem talento, prestígio, competência, virtude, mérito ou merecimento intrínseco. Valor é uma qualidade conferida também a quem tem bravura, coragem e valentia. No sentido figurado, valor é a importância dada a quem se tem estima, afeto, apreço e consideração. Valor é também o preço, custo, montante, a estimativa em dinheiro de alguma coisa. É o equivalente ao preço justo de algo, é o preço de mercado, é o papel representativo do dinheiro. A expressão de valor, né, algo que é de valor, é usada como referência àquilo que tem preço elevado. Ou seja, a estima, o quanto aquilo é importante para mim, tem uma relação direta com aquilo que eu valorizo. Por isso que valor não é uma coisa absoluta, e sim uma coisa relativa. Existe uma hierarquia e a gente precisa entender isso para poder compreender e sair da fantasia de que se eu não estabeleço essa hierarquia, ou seja, essa noção de prioridades, eu estou seguindo os meus valores. Eu não estou, muito provavelmente.
Se eu não tenho clareza das prioridades, ou seja, dessa hierarquia de valores, eu muito provavelmente não estou vivendo de acordo com eles. Entende? Porque eles são determinados por prioridade. E aí o que vai acontecer? Os valores mais instintivos, eles vão nos guiar. O piloto automático vai nos guiar. Né? A gente vai falar mais disso também. Muito bem, então a gente forma uma concepção de valor correlacionando o que a gente quer, o que é importante para nós, com aquilo que nos falta, com algo que nos custa. Então, por exemplo, se eu tô morrendo de fome, o valor comer vai ser mais importante naquele momento. Percebe? Porque tem uma falta, tem algo ali que eu preciso muito. Se eu tô super satisfeita, comer não vai ser um valor para mim. Então, esses valores também estão em constante dinamismo, em constante movimento. Também é importante a gente ter essa noção, para quê? Pra gente sair da fantasia de que eu tenho um set de valores estabelecido e agora eu vivo minha vida e nunca mais penso neles, né? Nunca mais reflito neles e eu tô vivendo de acordo com esses valores. Não tô. Eles estão em movimento. Então, a chance de eu não estar vivendo de acordo com aquilo que realmente é importante para mim é gigantesca. Se eu não paro para refletir sobre o meu movimento de uma forma subjacente a esses valores. Se eu não saio da inconsciência de si, como a gente falou ali, né? Desse constante autoconhecimento. Se eu não saio do nível de ignorância com relação a mim. Entende? Daí, o que acontece? Isso aqui descola. E a chance de eu estar vivendo de uma forma que não é representativa daquilo que é importante para mim é gigante. Muito bem. Então, dessa primeira parte aqui, o que você pode gravar é o seguinte: a relação entre o que me falta, as minhas dores e o valor que eu dou para as coisas é direta. E elas vão regendo as decisões da minha vida, tá? Para que eu possa mudar isso, para que eu possa colocar, por exemplo, outro valor no lugar de um valor que eu não quero me mover, como a gente deu o exemplo, né? Medo da falta de dinheiro. Eu não quero me mover por ele, mas eu tô com falta. Então, o dinheiro ali é muito importante para mim, mas eu não quero colocar ele em primeiro lugar. O que eu preciso fazer? Trazer consciência para isso. Primeiro de tudo, eu preciso enxergar que existe essa correlação. Ou seja, que o dinheiro ficou muito importante para mim porque eu tô sentindo muita falta dele, né? E aí eu posso fazer o quê? Reorganizar as coisas, colocar um outro valor na frente. Mas eu só faço quando eu saio da inconsciência, quando eu saio da ignorância. Essas decisões são o que vão reger também o meu movimento de vida, né? O seu movimento de vida, as suas prioridades, onde você coloca energia e também onde você vai chegar, o que você vai colher, certo? Muito bem. Significado de valor nós falamos, então agora vamos falar sobre como a gente aprende a atribuir valor, né? Da onde nasce as nossas primeiras referências de como atribuir valor? Como a gente atribui valor? É só da falta? Não é só da falta. A gente aprende o que realmente é importante. Isso é bem importante, então vamos falar um pouquinho sobre isso. O valor atribuído a algo, seja um objeto, seja uma ideia, ele decorre do investimento libidinal. Isso é uma nomenclatura bem da psicologia, né? Especialmente da psicologia profunda, mas nada mais, nada menos significa do que a energia psíquica, né? A atenção, o movimento de não só de atenção, aqui foi um pouco, quis simplificar um pouco demais, mas desse meu movimento. Pensa que na nossa psique a gente tem uma quantidade de energia, uma gasolina, igual no carro, tá? Aonde eu ponho essa gasolina, e eu posso pôr ela de várias formas, desde atenção até desejo. Desejo é o mais importante de todos, né? Da forma que eu coloco essa energia no mundo, isso vai
gerar mais valor para mim. Então, retomando aqui, o valor atribuído a algo decorre do investimento libidinal, o investimento dessa energia psíquica que o nosso ego, o nosso centro de consciência, dirige para determinados aspectos do mundo, tanto externo quanto interno. Quanto mais significativa é uma experiência ou um objeto, mais libido, mais energia é investida nele, tá? Então, o que isso está dizendo pra gente? Que quando a gente vive uma experiência que é muito significativa, mais energia nossa, energia psíquica, fica grudada ali, fica condensada ali. E, portanto, aquela experiência ganha um valor, um significado muito grande para nós, tá bom? Muito bem. Segunda questão, o sujeito, né, nós, a pessoa, é motivada pelos conflitos entre as pulsões, entre as polaridades, tá? E aprende a investir em coisas que resolvem simbolicamente esses conflitos ou promovem a satisfação psíquica. Esse processo está enraizado no conflito psíquico que é constitutivo do ser. Ou seja, em outras palavras, trocando em miúdos, a gente vive, desde o começo da nossa vida, guerras internas, entre polaridades, entre pulsões, né? Então, por exemplo, pensa no bebê, ele fica bravo com a mãe, irritado quando alguma coisa não acontece, mas ao mesmo tempo ele ama a mãe, né? Então, assim, ele tem vontade de destruir a mãe, mas ao mesmo tempo ele quer preservar a mãe, porque a mãe é muito importante para ele. Isso é um conflito, tá? Isso só para te mostrar que a gente vive isso desde muito pequeno. Não é só adulto, não é só mais velho. Desde o nascimento a gente vive esses conflitos. E a gente aprende a investir em coisas que vão resolver esses conflitos simbolicamente, promovendo satisfação, ou então promovendo satisfação, né? Então, por exemplo, se o bebê sente lá agressividade, ele fica muito bravo com a mãe, ele tem esse impulso de agredir a mãe, mas ao mesmo tempo ele ama a mãe e ele não pode, ele vai criar o quê? Uma resolução para isso simbólica. Por exemplo, sei lá, ele vai morder a chupeta, tá? Resolveu, pronto, ali ele libera a raiva dele e ele não agride a mãe. Entende? Então, são soluções simbólicas. Ou então, satisfação psíquica, que é você ter prazer em alguma coisa que te dá muito prazer, tá? Nesses dois casos, esses objetos, esses sujeitos, né, essas ideias, elas vão ter uma grande carga psíquica. Então, por exemplo, a chupeta é tão importante para o bebê, por quê? Porque ela alivia essa tensão desse conflito psíquico. O mamar é tão importante para o bebê, por quê? Porque ele tem muito prazer mamando. Traz isso para sua vida. Entenda que você vai valorizar mais as coisas que aliviam os seus conflitos. Só que você pode fazer isso de uma forma consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, você tem um conflito ali, você não gosta do seu trabalho. E aí você não quer sair de casa, tá? Você não quer sair de casa para trabalhar. Você não sente prazer naquilo. E uma parte de você quer ficar em casa. E a outra sabe que tem que ir trabalhar. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a fumar um cigarro toda vez que você sai para trabalhar. E aí você começa a fumar 2, 3, 4. Por quê? Porque aquele cigarro passa a te dar um alívio naquele momento, né? Então, os nossos conflitos psíquicos, eles vão ter uma correlação direta com aquilo que a gente atribui valor, tá? Grava isso também, porque a gente vai retomar mais pra frente. Assim como as situações que são muito satisfatórias para nós também vão ser coisas que a gente quer preservar. Então, por exemplo, você ama jogar futebol com seus amigos de quarta à noite. Então, você quer preservar aquilo a qualquer custo. Você não vai marcar outras coisas, você não vai se comprometer com outras coisas naquele mesmo horário, né? Se a sua esposa te falar, eu queria fazer alguma coisa com você, ou você tem que ficar com o nosso filho e tal, nesse dia à noite, você não vai. Porque você vai brigar, provavelmente. Por quê? Porque ali tem um prazer muito grande e aquilo se torna um valor muito importante para você. Muito bem. Primeira conclusão importante dessa conversa toda até agora.
A gente aprende a atribuir valor mediante aquilo que é importante para nós, tá bom? Então, a gente tem modelos de coisas que são importantes e a gente atribui valor a elas dessa forma. Segunda conclusão importante, que há uma relação íntima entre valor e conflito. Aquilo que resolve o conflito e promove satisfação, né, tira atenção, vai ter um maior valor para mim. Por isso que você pode ter se perguntado algumas vezes o seguinte: nossa, a pessoa tem uma adição, por exemplo, em jogo, em álcool, em qualquer coisa que não é saudável. Ela sabe que não é saudável. Isso nem é gostoso, né? Por exemplo, o cigarro. O cigarro não é gostoso. Só que a pessoa faz aquilo. Por quê? Por quê? Porque resolve um conflito. Resolve um conflito. Alivia a tensão de um conflito. E é por isso que aquilo tem tanto peso para ela. Aquilo prende ela tanto, tá? Então, os valores que você tem hoje, eles não são autenticamente seus. Não é uma coisa assim, eu nasci com esses valores, isso me representa, como a gente costuma pensar, né? Ah, eu sou assim, eu tenho esses valores e tal. Não, você desenvolveu esses valores mediante modelos que você foi introjetando e aprendendo e mediante as suas necessidades, que são ligadas aos conflitos que você viveu. Tá? Conscientes ou inconscientes, a maioria deles inconscientes. É isso que faz você ter seus valores, eles não são autenticamente seus. A gente só vai conseguir compreender o que verdadeiramente são os nossos valores se a gente passar por um processo profundíssimo de desconstrução dos nossos valores. Caso contrário, eles são reproduções e eles nos movem de uma forma automática, né? De uma forma responsiva, tá? E os valores são movidos pelos conflitos, pela falta, pela dor, como a gente já vem falando. Então, agora eu vou te dar a primeira solução, mais importante de todas até agora. O ponto mais importante de toda a nossa conversa até agora, que é a solução. Primeira coisa que você vai fazer, compreendendo que você é movido muitas vezes em direções opostas ao que você quer, porque você não tem consciência do que é que tá te movendo. Você vai mapear a falta que você mais tem hoje, ou o conflito que você mais vive hoje. Escreve aí pra você mesmo. Onde dói? O que dói? Qual é o conflito que mais te dói? Que conflito que você tá vivendo? Que falta que você tá tendo? Tá? Mapeia isso. Onde dói ou que conflito é mais forte pra mim. E eu quero que você escreva, eu tô te recomendando escrever, porque escrever é muito diferente de pensar. Quando a gente escreve, a gente materializa aquilo, a gente tira de uma dimensão que é intangível, né? E coloca numa dimensão que a gente consegue dialogar, que tá fora. Então, o escrever é pegar algo na mão e conseguir dialogar com esse algo, tá? Por isso que tantas vezes, por exemplo, você tá fazendo terapia, ou você tá conversando com alguém que você tá se abrindo muito, e você fala, nossa, eu falei uma coisa que até eu me espantei. Por quê? Porque aquilo que era nebuloso dentro de você veio pra fora, se tornou tangível, se materializou e, portanto, você conseguiu se relacionar com aquilo. Você conseguiu ver aquilo. E apreender aquilo de uma maneira muito maior, muito mais profunda, com muito mais clareza. Por isso que eu tô te convidando a escrever onde dói e qual é a sua maior falta, tá? Muito bem. Com o esclarecimento do que te falta ou do conflito que vem te movendo, avalia o seguinte: qual o valor que eu tô perseguindo? Essa é a segunda liçãozinha de casa. É você, a partir desse conflito e dessa falta, olhar para sua vida, olhar para os seus movimentos, olhar para a forma que você vem se portando e se perguntar: qual é o valor que está me movimentando e que eu estou perseguindo? Qual é o valor? O que é importante para mim que eu estou atrás? Tá bom? Então, por exemplo, se eu me sinto sem valor,
desvalorizada, parece que eu não tenho valor, isso é uma falta, certo? A ausência de valor próprio. Eu vou provavelmente querer mostrar para o mundo que eu tenho valor. E eu vou competir muito com as pessoas, né? Eu vou tentar me impor, por exemplo. Outro exemplo. Se eu não entendo o que é importante para mim, eu não tenho clareza... O outro exemplo é o seguinte. Eu quero que uma pessoa, por exemplo, meu companheiro, meu marido, minha esposa, entenda o que é importante para mim. Isso é uma falta. Certo? Eu quero que o outro entenda o que é importante para mim. Eu vou buscar formas de fazer ele entender e mudar. Então, o meu valor vai ser que o outro concorde e se submeta a mim. E eu vou estar me movendo para isso. Percebe? Muito bem. Terceiro exemplo. Eu quero agradar a minha mãe e também o meu marido, a minha esposa. Mas os dois querem coisas opostas ou demandam do meu tempo de uma forma que me sufoca, certo? O conflito aqui é querer agradar aos dois e não decepcionar nenhum. Eu digo sim, quando na verdade eu queria dizer não. Eu dou leves mentiras para não magoar ninguém. Eu opero numa saia justa que eu sempre acabo pagando o preço mais alto. Qual é o valor aí? Permanecer inocente, agradar, certo? Permanecer inocente, agradar a todos. Para quê? Para que eu não precise me indispor com ninguém. Então, como você está percebendo aqui, todos esses exemplos, isso não foi à toa, né? Eles trazem valores que são muito complicados de serem atingidos. Por quê? Porque eles estão relacionados diretamente ao outro. Então, assim, qual a chance de eu atingir isso? Baixíssima, porque eu tô refém do outro querer a mesma coisa que eu, certo? Nosso modo operandi automático, ele é infantil, no sentido mais elementar da palavra. Ele é psiquicamente primitivo, tá? É a primeira estruturação de funcionamento, mais instintiva. É assim que a gente se move no automático, quando a gente tá ignorante de si mesmo. Não fazendo essa reflexão contínua de será que aquilo que eu tô fazendo, será que a forma que eu tô me portando reflete os meus valores mais profundos ou não? Então, nessa forma de se mover, a noção de si é efusa, nebulosa, não é clara. E o problema é sempre o outro, tá sempre fora. Então, da mesma forma, a criança tenta modificar o ambiente atuando nele, diretamente, né? Por exemplo, fazendo uma birra. Mas, na verdade, essa é a forma mais rudimentar do movimento de vida. E não leva muito adiante, porque como a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? O mundo é maior do que a gente. Então, se a gente tentar mudar o mundo, a chance da gente conseguir é praticamente nenhuma. Porque ele é muito maior. Mas a gente pode se mudar. Essa é a grande questão. Só que pra gente conseguir, de fato, fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sair da inconsciência de si. Sair desse viver automático de achar que tá tudo bem, né? Que eu tô vivendo bem, eu tô sendo uma pessoa bacana e no fundo é o mundo que precisa mudar. Entende? Muito bem. Então, apesar de ser simples, é um baita aprendizado, né? Porque custa compreender isso, custa aceitar com essa realidade e concordar com ela, né? Custa aceitar que o outro a gente não tem influência sobre o outro como a gente gostaria e que o caminho é mudar a si. Até porque ele parece uma rota muito mais longa, né? Mas na verdade essa é uma grande ilusão que a gente também vai falar já já. O tema central, então, o trânsito da mentalidade infantil para a mentalidade adulta acontece a partir de um lugar, que é o tema central, responsabilidade. Responsabilidade sobre si. Responsabilidade sobre si. Essa é a grande marca, né? A grande divisão de água entre o território infantil e o território adulto. E aí eu preciso começar a me perguntar, o que diz respeito a mim, né? Fazer uma avaliação lúcida, esclarecida sobre a vida e perguntar, o que diz respeito a mim?
E aí eu vou perceber, no fundo, o que diz respeito a mim, e faz esse exercício, tá? Pega aí os seus conflitos e vai se perguntando, desse conflito, o que diz respeito a mim? E vai indo cada vez mais profundo. E você vai chegar num lugar que o que diz respeito a você é você mesmo. No fundo, é você mesmo. Mesmo na relação, por exemplo, com uma criança, né? O que diz respeito a você? A forma que você vai lidar com as questões. Você não pode controlar se ela vai ou não fazer birra. Ela tem o direito de fazer birra. Você não pode obrigá-la. Você até pode, mas assim... vamos ficar no exemplo da birra. Você não pode controlar se ela vai ou não fazer birra. Você não pode controlar se ela vai bater ou ser mal educada. Você pode controlar o que você vai fazer com aquela reação. E aí, conforme você for mudando isso, a criança também vai responder de uma outra forma. Então, o que diz respeito a mim? Essa é a primeira pergunta. Vai indo cada vez mais profundo e você vai percebendo que o que diz respeito a você é você mesmo. Segunda pergunta, onde está a minha esfera de influência? Aonde eu consigo de fato influenciar, ativamente ter um resultado. E você vai perceber que também é o seu mundo interno, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos, tá? Onde eu agindo, eu mais consigo modificar a realidade. Onde eu sou mais eficaz? Em mim, tá? Essa última é a síntese disso tudo que a gente está conversando, porque, na verdade, a gente tem essa ideia de achar que se mudar não vai gerar muita mudança, né, naquilo que a gente quer fora, porque a gente sempre quer alguma coisa no mundo, né, fora, a gente quer um relacionamento melhor, a gente quer um emprego melhor, a gente quer uma vida afetiva melhor, a gente quer coisas, a gente quer um corpo melhor, mais bonito, enfim. Então, a gente sempre acha que se mudar não vai causar muito impacto lá. E a gente esquiva disso, por quê? Porque a gente acha que esse é um caminho mais longo. E, na verdade, esse é o caminho mais direto. E esse é o caminho mais rápido. A questão é que, para que a gente chegue nisso, para que a gente compreenda isso, a gente bate a cabeça milhões de vezes, insistindo em comportamentos, em sentimentos e pensamentos que não vão levar a gente a lugar nenhum, porque eles estão voltados para fora, estão voltados para o outro, e a gente está gastando toda aquela nossa energia psíquica, né, toda aquela nossa libido que a gente falou, num lugar onde não vai ter resultado nenhum, que é fora, certo? Então, o caminho é ao contrário. Os outros caminhos, esse caminho de tentar mudar fora, tentar influenciar fora, não passa de uma ilusão e que não leva à resolução do problema, simplesmente porque eles parecem agir sobre o problema diretamente, mas no fundo, todo o nosso empenho é escoado, levando a gente a um profundo sentimento de frustração. Então, eu queria também que você refletisse sobre isso. O quão frustrada você tá de tentar mudar fora. O quão frustrada você tá de tentar mudar fora. É importante você estar num nível de frustração muito alto. Porque senão a chance de você parar esse caminho e investir em mudar você é mínima. É mínima. Você vai insistir, porque mudar fora parece muito melhor. Parece muito mais rápido, parece muito mais direto, né? Muito mais eficaz. E no fundo essa é uma gigantesca ilusão. Só que pra gente despertar disso, não adianta a querida aqui falar, escrever, enfim, com você. É vivendo. É vivendo. É chegando num nível de frustração de falar, realmente aqui não tem saída, não vou tirar benefícios, eu tô cansada. Esse caminho é uma ilusão. É você chegar nessa conclusão. Como atuar então de uma forma eficaz pra gente ir fechando aqui, tomando a rota correta, que é mudando a si, olhando para si, né? Essa rota que parece mais longa, que parece menos direta, tá? Mas que gera frutos. E não só isso, ela produz alicerces profundos que dão condições
de você ter mudanças permanentes. Mudanças permanentes, né? Quando a gente de fato mergulha em si e faz uma mudança, aquilo se torna um alicerce tão forte e vem de um lugar tão sereno em nós que promove mudanças permanentes. É muito interessante isso, tanto eu experimentei isso muito na minha vida, né? Venho experimentando e também acompanho pessoas que passaram por isso, e uma característica muito grande que eu vejo é a mansidão, a tranquilidade que a gente tem quando a gente está convicto de algo, quando essa mudança foi feita dentro, sabe? Então, por exemplo, colocar limites, dizer não, que é uma coisa muito difícil e muito desagradável para quem está nessa busca de mudar o mundo, nesse embate com o mundo. Para quem mudou a si, isso é tranquilo, isso é harmonioso, sabe? É manso. Pode ser desconfortável, você sente tal que às vezes isso incomoda o outro tal, mas você tá tão inteiro naquilo, porque aquilo é tão sintônico para você, que você coloca limites de uma forma mansa, clara, assertiva, direta, sabe? Sem drama. Então, as mudanças que são internas realmente são alicerces que se tornam inabaláveis. Pensa nisso também. Conhecer a si, se responsabilizar por si e se comprometer com o seu próprio caminho de mudança é o que vai te levar, de fato, a conseguir aquilo que você quer, fora, inclusive, né? Aquilo que você quer na sua vida com o mundo, na sua relação com o mundo. E para finalizar, um último exercício é você reescrever os seus valores agora, só que centrando eles em você. Então, olhando para suas faltas, para os seus conflitos, se perguntando o que eu posso fazer hoje por mim nesta situação. O que eu posso fazer? Né? Tirar esse valor de fora e colocar ele dentro. E pra gente concluir, uma frase de Nietzsche, a gente abriu com Nietzsche, vamos fechar com Nietzsche, que é o seguinte: se houver amor em sua vida, isso pode compensar muitas coisas que lhe fazem falta. Caso contrário, não importa o quanto tiver, nunca será o suficiente. Pensa nisso e um ótimo dia, uma ótima semana para você. Deixa os seus comentários aqui embaixo para a gente seguir a conversa. Um beijo.